Isso mesmo, investir em cultura para sair da crise. Após esse processo pandêmico, urge tomar medidas rápidas e efetivas para possibilitar a aceleração da curva econômica. Mas só a economia não vai resolver. É preciso aliar o impacto social e a valorização cultural do pertencimento a essa equação. Proponho aproveitar esse momento de isolamento para a gente repensar e abrir a mente para esses outros olhares. Investir na cultura tem possibilidade de trazer resultados mais rápidos e, de quebra, auxiliar na construção de cidade para pessoas, outra grande discussão mundial na pauta das tendências. Vamos lá! Já há consciência do quanto os setores criativos movimentam a economia formal. É o que chamamos de economia da cultura. Agora, vamos olhar isso mais de perto, ver o quanto esta movimentação pode estimular a economia criativa e gerar, além da economia formal, também impacto social e valorização de territórios. Hoje vou abordar apenas uma das possibilidades dentro dos inúmeros caminhos que a cultura propicia. Para isso, vamos olhar mais de perto para os setores criativos, tanto culturais, a arte, dança, teatro, cinema, circo e correlatos, como os de propriedade intelectual, games, aplicativos, softwares, arquitetura, publicidade e similares. Cada um movimenta uma extensa cadeia produtiva. Legal, já sabemos como isso contribui. Mas vamos detalhar um pouco mais olhando para o processo criativo desses setores. Para facilitar a compreensão, separei o processo criativo em 3 fases: núcleo, cadeia produtiva, que é a produção, e o produto final. Cada parte pode contribuir de forma diferente neste formato de desenvolvimento que eu estou propondo. O núcleo criativo é onde acontece a intensa troca de conhecimento, de experiência, onde as novas ideias se formam, soltando-se a imaginação sem julgamento. É nesse processo que se desenvolve o produto final. A forma e a pesquisa desse núcleo é o que dá identidade ao grupo de trabalho. O núcleo não deve nunca sofrer interferências de editais, de mercado, ou seja lá o que for. É a essência, é a alma criativa. Mas faço aqui um parênteses. Esse exercício do núcleo criativo faz parte da vida de quem atua nessa área. É comum, é fácil, mas é um desafio nas atividades convencionais da indústria e comércio, por exemplo, que neste momento exige profissionais mais criativos, liderança participativa e interativa. Eu enxergo aí uma troca interessante entre a experiência do setor criativo e o setor privado, que pode ser considerado. São possibilidades de um auxiliar o outro e acelerar processos. Mas voltando. Na segunda fase, temos a cadeia produtiva, onde acontece o processo de produção. Aí sim, podemos repensar, agregar valores e impactos. Acontece muito que o próprio grupo execute uma série de atividades na produção por questões financeiras mesmo, mas isso precisa ser repensado. Para que este mecanismo proposto funcione, é necessário contratar os profissionais para cada atividade. A costureira para o figurino, o técnico para o som, o cenógrafo, o cenotécnico e assim por diante. E por que isso é importante? Cada profissional contratado que recebe cachê aciona uma outra cadeia de consumo. Ele faz compras no supermercado no bairro dele, na farmácia, paga a escola para os filhos dele no bairro, compra insumos para o trabalho, faz o seu lazer e assim por diante. E assim vai se movimentando a economia do território. Não é necessário ser profissional formal, basta apenas que possa emitir nota fiscal, nem que seja como pessoa física. Por que a emissão da nota fiscal é importante? Ela contribui para podermos comprovar, por meio do acompanhamento da retenção de impostos, que o investimento feito principalmente via editais e leis de incentivos do setor público retornam aos cofres públicos e ainda exponenciados. Isso mesmo, com a cadeia produtiva bem organizada,
O investimento retorna com dividendos que farão a diferença no PIB da cidade e podem ser revertidos para reinvestimento na cultura ou auxílio a outras áreas, como saúde nesse momento crítico, educação, segurança e muitas outras. Além disso, é possível gerar impacto social contratando em áreas de vulnerabilidade ou formando grupo de trabalho, assim como agregar valor se considerarmos as singularidades culturais que podem ser inseridas no processo de produção. Um exemplo, figurino com signografias culturais locais, enfim. E a última fase, o produto final. Qualquer linguagem tem na construção do seu produto final conhecimento, como explicado no núcleo criativo. Então, disseminar esse conhecimento, possibilitando acessibilidade à fruição do produto final por todos os segmentos da sociedade, contribui, de certa forma, para uma educação não formal. Entendendo-se esse processo da economia criativa, os artistas, setores criativos, produtores e demais relacionados são os melhores parceiros que a cidade pode ter do seu lado para poder crescer. Há vários desdobramentos possíveis apenas com foco nos segmentos do processo criativo, sempre respeitando a proposta criativa do grupo, claro. E alinhar transformação social com desenvolvimento econômico. Novas frentes de trabalho e renda podem ser criadas além da formação de novo público, ao se pensar no desenvolvimento pela cultura. Não é a invenção da roda. Às vezes, pequenas ações diferenciadas em um processo podem trazer grandes mudanças. Mas sempre tem um mas. Aí entra a importância de se repensar os valores e formas de investimento, seja patrocínio, seja editais de fomento, leis de incentivo. Porque é necessário tornar esse processo atrativo e colocar a roda para girar, contribuindo para uma produção cultural mais intensa, com mais contratações na cadeia produtiva. Quanto mais produção, mais impacto social, mais valorização, fortalecimento de pertencimento e ainda contribuindo para a melhoria da saúde mental, uma questão mais do que necessária nesse momento difícil. É uma equação onde todos ganham. Os setores criativos, a sociedade civil, a gestão pública e também o setor privado, que começa a entender a vantagem de investir aliando sua marca a atividades culturais que podem gerar transformação social. Cultura é investimento e não gasto. Mas encerrando, a circulação de conhecimento é a moeda do novo ciclo que estamos entrando. Não há mais receitas de bolo com soluções pré-definidas. É a troca de conhecimento, aumentando o repertório que, por sua vez, estimula a criatividade e aliado ao respeito às diversidades, é que vai auxiliar a humanidade a sair dessa pandemia e criar um ciclo mais equilibrado, sustentável, equiname e com oportunidade para todos. E a cultura é a porta-voz desse conceito. Esse vídeo traz apenas um dos olhares possíveis. Logo eu vou postar outros falando de saídas. O próximo provavelmente é a partir do perfil cultural do território, uma outra super alternativa boa. Cultura é tudo o que somos. Não poderia haver melhor ponto de partida para a saída da crise. Vai acompanhando a gente, Helga Econo Criativa, nas redes sociais. Até mais!